Vamos lá, aulinha de hoje, MDC, máximo divisor comum. Eu não quero aluno de chucrute errando coisa básica, então estou ensinando a base toda aí para você, hein, criatura. O que é MDC? Como o próprio nome já diz, maior divisor comum. Se eu quisesse saber o maior divisor comum entre 20 e 24, o primeiro de tudo eu poderia fazer o método lusitano. Como assim, chucrute lusitano? Eu poderia fazer primeiro achar os divisores de 20, achar os divisores de 24 e ver quem é o maior. Putz, então olha aqui. 20, se eu fatorar, quem é? 2, 10, 2, 5, 5, 1. Então, ó, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Beleza. Vou achar agora os divisores de 24, que nós já aprendemos. É bom que a gente treina. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Que lindo, que lindo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3, 6, 12, 24. Quem é o maior divisor comum? 1 é comum, mas não é o maior. 2 também. Opa. Que lindo, que lindo. É o 4, chucrute. O 4 é o maior divisor comum. Então, primeiro, acho os divisores. Acabou. Quem é o maior? É esse. Tchau. Comum. Show? Segundo método, chucrute. Moçada, o segundo método, eu posso fazer o famoso jogo da velha. Você vai pegar os números, vai fazer um jogo da velha. Quem gosta de brincar de jogo da velha. Foi ou não? Eu vou pegar o maior número, vou colocar aqui e vou dividir pelo menor. 24 dividido por 20. Aí eu vejo, olha lá, 24 dividido por 20 dá 1, sobra quanto? 4. Aí eu pego esse cara e vou fazendo divisões sucessivas. Então 20 por 4. 20 por 4 dá quanto? Dá 5, resto 0. Quando aqui dá 0 ou dá 1, pronto, acabei de descobrir o meu MDC. Que lindo, que lindo. Chucrute, sempre dá certo? Sempre. Eu pego o número, divido pelo cara, o resultado e vou fazendo. Gostou? Merece outro exemplo, não merece? Outro exemplinho. 210 e 120. Então fiz o jogo da velha. 210 por 120. Vou dividir, fala pro titio. 210 por 120 dá 1. Sobra quanto? 120 para 210 dá 90. Então vou lá de novo. 120 por 90 dá quanto? Dá 1, sobra 30. Ainda vou de novo. Vou indo com o jogo da velha, vou prolongando. Pago 30 para cá, 90 por 30 deu 3. Resto 0. Deu 0. Lógico, se der 1 aqui, como eu falei antes, é porque eles são primos entre si, não tem divisor comum. Que lindo, que lindo. Então, MDC entre 210 e 120 é 30. Uau, gostei, chucrute. Esse aí é muito utilizado, tá bom? Terceiro método. Chucrute, o terceiro, eu particularmente, muita gente gosta desse, eu particularmente gosto desse. O que é o MDC? Eu vou fatorar os números e o MDC vai ser os comuns elevados aos menores expoentes. Por que eu gosto desse? Porque você vai ver que o MMC é muito parecido, mudando só uma regrinha. Então vamos lá. Eu vou fatorar. Aliás, eu já fatorei ali. 20 é quem? 2 ao quadrado vezes 5. 24 fatorado é quem? Fala pro titio. 2 ao cubo vezes 3. O MDC... Olha a regrinha, hein? Olha a regrinha, hein? Os comuns elevados aos menores expoentes. Que lindo, que lindo! Chucrute! Quem é comum? 2 é comum? É. Quem é o menor expoente? É o quadrado. O 3 é comum? Não, não entra. O 5 é comum? Não, não entra. Que lindo!
do MDC entre 20 e 24 é 4. Show? Como nós fizemos nos 3 métodos. Eu vou até escrever isso aqui. Comuns elevados aos menores expoentes. Show, moçada? Gostou? Show de bola. Vocês são maravilhosos. Show? Então, hoje, como aqui na plateia eu tô com o Davi, ele falou, pai, eu gosto de fatorar junto. Então, vamos fatorar junto para ele aqui. Eu posso fatorar 20 e 24 simultaneamente. Por 2 dá 10, dá 12. Por 2 dá 5 e dá 6. Dá por 2 ainda? O 6 dá. Ah, então aqui dá 5, aqui dá 3. Dá por 3? Dá. Dá 1 e dá 5. Por 5, 1 e 1. Opa, agora CMDC não são os comuns. Ah, esse aqui dividiu os dois. Esse aqui dividiu os dois. Aqui dividiu só um. Então eu faço esse, 2 vezes 2, 4. Também é a mesma coisa. Eu gosto de fazer separado porque eu vou fazer analogia com o MMC também, mas aí é a opção do freguês, tá bom? Vamos lá, moçada. Então eu queria te dar um bisuzinho primeiro. Sempre que falar maior divisor comum, o máximo, você vai pensar no MDC. Imagina que eu estou no quartel e quero fazer pelotões com a mesma quantidade e a maior quantidade de pessoas possível por pelotão. MDC. Ah, a menor quantidade de pelotões. Ah, eu tenho que ter a maior quantidade de soldados por pelotão. Então, falou em mínimo e máximo, na matemática, ou está falando de função do segundo grau, ou está falando de máximo divisor comum. Então, isso aqui é importante. Show? Beleza, umas propriedadezinhas para a gente fechar nesse basicão que o Chucrute está fazendo para você. MDC. Gente, se eu multiplicar um número A e um número B, ou dividir, né? Porque multiplicar pelo inverso é dividir, por 2 números, o MDC vai ficar multiplicado por esses números. Quer ver? A gente tinha feito MDC de 20 e 24. Se eu multiplicar os dois aqui por 2, se eu quisesse saber o MDC entre 40 e 48, o MDC entre 24 não tinha sido 4? Eu não multipliquei os dois por 2? Ah, então pode acreditar, o MDC vai ser 8. Se fosse pela metade, 10 e 12, ia ser 2. Show? Então essa propriedade vale sempre, beleza? Outra coisa, se o MDC entre 2 números é 1, quer dizer que eles são primos entre si. Ah, então se eu tenho 2 números que o MDC entre eles é 1, eu posso dizer que eles são primos entre si. Observe, para tu não fazer voodoo, que não necessariamente os números são primos. Ó, vou te dar um exemplo. MDC entre 4 e 9. 4 e 9 não tem fator comum. Se você fosse usar um método lá, aqui ó, 9 por 4 dá 2, sobra 1. Aí eu falei, ó, quando sobra 1, acabou. Porque 4 por 1 aqui daria 0. Então, quem é o MDC entre esses caras? É 1. Ah, se o MDC é 1, eles são primos entre si. Só que observe, gente, o 9 é primo? Não. O 4 é primo? Não! Mas eles são primos entre si. Ah, legal, entendi. Beleza? Chucrute, continuando. MDC entre A e B, se for B, quer dizer que os números são múltiplos entre si. É o menor número. Ah, Chucrute, o MDC entre 40 e 20. Ah lá, 40 e 20 deu 2. Ah, resto 0. Ah, não deu o menor entre eles? Se der o menor entre eles, eles são múltiplos entre si. Então pode acreditar, 40 é múltiplo de 20. Show de bola, moçada? Vamos lá então, moçada. Mínimo múltiplo comum. MMC entre 6 e 10. Vou fazer também de 3 maneiras. O primeiro método, vou usar o método lusitano aí. Então, primeiro, eu vou achar os múltiplos de 6 e de 10 e vou visualizar o mínimo múltiplo comum. Então, os múltiplos de 6, fala pro titio, quem é? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, blá, blá, blá. Os múltiplos de 10, quem são os múltiplos de 10? Fala pro titio. Boa, 10, 20, 30, 40, 50,
60 e assim por diante. Ah, vou pegar os múltiplos comuns. Quem são os múltiplos comuns? 30, ó, 30 é comum. 60, se eu continuasse aqui, ó, 48, 54, 60. Ah, então achei os múltiplos comuns, mas eu quero o mínimo múltiplo comum. Então o MMC entre 6 e 10 é quem? Fala pro titio. 30. Que lindo, que lindo. Show? Ah, o segundo método é o clássico, é o que todo mundo utiliza. MMC, quando você vai fazer as continhas nas frações e tudo quanto é lugar, você coloca um do lado do outro e vai fatorando. 3, 5, por 3 dá 1, dá 5, por 5 dá 1, dá 1. Quando você multiplica, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Esse já é MMC. Esse acho que é o mais clássico, é o que todo mundo mais utiliza. A gente vai utilizar muito em somar frações. E como é que caem os problemas envolvendo MMC? 3 ônibus partem simultaneamente às 13 horas, às 13h40 e às 15. Quando que eles vão se encontrar novamente? Faço o MMC. Aliás, eu vou fazer uns exercícios para vocês. Mas quando eu falo de simultaneidade, provavelmente eu estou falando de MMC lá nos problemas. Fica grudado com o chucrute, que o chucrute só dá bizu fantástico. Show! Chucrute, terceiro método. E aí o que eu mais gosto, apesar disso aqui ser o mais clássico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fatorar os números. 6 por 2 dá 3. 3 dá 1. Então isso aqui é 2 vezes 3. 10 fatorado, quem é? 2, 5, 5, 1. 2 vezes 5. Para eu tirar o MMC entre os números, são agora os comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. No MDC eram os comuns elevados aos menores. No MMC são os comuns. O 2 é comum, o maior expoente é 1. O 3 é comum, não é comum, mas ele entra, porque os não comuns também entram. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então vou até escrever como eu fiz no outro. Comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Que lindo, que lindo. Beleza, moçada? Tranquilo? Show! Vamos lá, então, propriedades do MMC. Moçada, muito parecido com o MDC. Se eu multiplicar os dois números pelo mesmo número ou dividir, eu posso dizer que o MMC fica multiplicado por esse número. Então, nós vimos o exemplo MMC entre 6 e 10, que tinha dado quanto? 30. Se eu multiplicar por 2 e por 2, o MMC entre 12 e 20 é 60. Uau, que lindo! Se eu dividisse por 2, 3 e 5, o MMC seria 15. Show de bola? Beleza. Chucrute, outra coisa. Se o MMC entre A e B for o produto dos dois, eu posso dizer que esses números são primos entre si. Você lembra do exemplo do MDC? Que nós achamos que 4 e 9 são primos entre si? Então, provavelmente, sabe quanto vai ser o MMC aqui? 4 vezes 9. 36. Se você é incrédulo, olha lá. 4 por 9 dá 2, deu 2. Deu 2, deu 1. Por 3. 3 por 3. Lógico, eu fui economizando espaço aqui, mas pode acreditar no tio Chucrute. O MMC dá 36. Show? Entendi, Chucrute. Então, se os números são primos entre si, por isso que quando eu vou fazer soma de frações, eu boto lá 1/3 mais 1/5. Pode multiplicar em cruz. O cara fala, MMC vai ser 5 e 3. Porque eles são primos entre si. Show? Beleza. Beleza. Chucrute. E quando dois números são múltiplos, o MMC é o maior deles. Então, exemplo. O MMC entre 20 e 40, eles não são múltiplos entre eles? O 40 não é múltiplo do 20? Então o MMC vai ser 40. Que lindo, que lindo. Por 2
dá 10, dá 20. Por 2 dá 5, dá 10. Por 2 dá 5, dá 5. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5. Uau! 40. Genial, gostei. E essa propriedade aqui, ela é fantástica. O MMC de dois números vezes o MDC é o produto dos números. Mas é óbvio. O que eu sei, moçada? O MMC não são os comuns elevados aos menores expoentes? E o MDC não são os comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes? Se eu fizer o produto disso tudo, vai me dar A vezes B. Tranquilo, moçada? Tamo junto? Vamos fazer os exercícios?